E hoje, pela manhã, a gente compartilhou e queria também passar da mesma forma a palavra para nós refletirmos. Que, apesar disso que eu disse para os irmãos, a escolha é algo pessoal. A escolha ela é individual. Né? A gente muitas vezes escolhemos coisas que fazemos em grupo. Mas mesmo nós escolhendo em grupo, cada um tem a sua liberdade de escolher. Não é assim? Mas existem coisas que a gente tem que estar lá, então a maioria vence e tal, mas lá dentro do íntimo de coração de cada um de nós, a escolha ela é pessoal. Eu escolho sim ou não, eu faço do jeito que eu acho melhor. E nós não somos obrigados a nada. Nenhum de nós somos obrigados a nada. A nossa vida, nós não somos obrigados a nada. Nós temos liberdade de escolher o que queremos e da forma que nós queremos. Sim? Não é? Estávamos almoçando, aí um falou assim, de primeira vez que eu saí com a minha hoje esposa, fomos no McDonald's, e aí eu cheguei lá e pedi um sorvete, e aí veio o sorvete, e aí quando eu olho, a minha esposa pega a batata e começa a molhar no sorvete e comer. É uma escolha, não é? Com batata com sorvete. Aí agora a menina já fez assim, eu também fiz, não é? Mas fazer o quê? É escolha. Por que nós lembramos disso? Porque a irmã trouxe, quando você não tiver dinheiro para comprar pasta Zalrum, você compra sorvete de creme e coloca café, que ele fica com o mesmo gosto, tá? Descobri hoje. A irmã trouxe um sorvete, e o sorvete era de creme. Eu, no copo de café, eu falei, põe aqui, colocaram pasta Zalrum. Aí eu comecei a colocar café e tomar, e chupar o sorvete com café. Alguém já fez isso? Isso é coisa de rico, gente. Isso é coisa de rico. Entendeu? Eu peguei agora, deu risada. É coisa de rico. Opa, ó. Sorvete gourmet, pronto. Tá vendo o Denis me ajudar? Denis, fica quieto, Denis. Traz da coluna lá, olha lá. Mas tudo é uma escolha. E normal. Não é? E a escolha é algo muito interessante, porque sempre para a nossa escolha tem gente que nos apoia e haverá gente que não vai concordar com a gente. Não é assim? Qualquer escolha que a gente faz. Eu escolhi casar com a Lisete, a mãe dela não concordou, a minha também não. Mas nós dois concordamos, casamos. Já estamos aí quase morrendo. Tanto tempo que nós estamos juntos. Um olha para o outro e fala, vixe. Desde o Éden é assim. Lá no Éden Deus deixou o homem livre. Talvez a gente pense que não, mas quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus o coloca e ele diz assim, você fica à vontade. Você não coma daquele fruto, porque se você comer você vai morrer. Mas quando Deus fala assim, é só nós analisarmos o que aconteceu. Deus não disse assim, não come. Você não tem escolha. Deus deu escolha. Tanto Deus deu escolha que o homem fez o quê? O homem comeu. Não é verdade? Vamos parar para analisar. Deus tanto deu escolha que o homem comeu. Agora, nessa é muito interessante que aí o inimigo vem, e é aí que eu queria dizer para você, nós sempre temos dúvida nas nossas escolhas por causa disso. O inimigo vem lá no Éden e ele disse assim para o homem, olha, presta atenção, não é bem assim não. Você não vai morrer não. Deus falou para você não comer, é só para você não, senão você vai ficar parecido com ele. Nota uma coisa, como é que Deus criou o homem? Vamos analisar um pouquinho. Quem estava aqui de manhã, vamos aprofundar um pouquinho no texto. A Bíblia diz, façamos o homem, por favor, façamos o homem o quê? Vocês lembram? A nossa... Se Deus diz que fez o homem à imagem e semelhança, o homem já era parecido com Deus ou não? Vamos pensar um pouquinho. Por isso que é importante a gente pensar nas coisas. Porque muitas vezes nós somos pegos de surpresa na própria palavra. E aí nós erramos. O profeta Oséias diz, conheçamos e prossegamos. Ele diz que o povo, é Oséias, né, que diz, ou é Joel? É a Bíblia, agora precisa olhar. O povo perece por falta de conhecimento. É Oséias. É esse texto. Eu dei o crédito para um e falei outro. Edmilson, ajuda aí que eu sei que você lê. Eu também leio, mas a massa cefálica, a massa cinzenta minha está concretando, então eu tenho que ir devagar. E diz assim, o povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento é entendimento, é entender. Dá uma olhadinha no texto. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa...
Então Deus já tinha feito um homem parecido com ele. Aí o inimigo vai lá e diz assim, não, é que se você comer, você vai ficar parecido com ele. E o homem caiu na conversa. Não era isso. Não era essa. A questão era uma questão de escolha, uma questão de obediência. Deus falou, não come. E, como eu disse de manhã, eu fico o tempo inteiro falando isso, como eu disse de manhã, preciso parar com isso. A Bíblia diz, um homem chegou para Jesus e disse assim, bom Senhor, como é que eu faço para te seguir? Ele disse assim, bom não, bom é o meu Pai. Então Deus é bom. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele não tem necessidade de ficar o tempo inteiro nos explicando as coisas que Ele quer fazer conosco. É importante a gente pensar nisso um pouquinho também. Todos os momentos, Deus tem que parar e explicar. Não, Deus é Deus. Vocês concordam comigo? Deus é Deus, não é? Você acha que toda hora Ele tem que parar para nos explicar? Então, Ele disse assim para Adão e Eva, não coma. Porque se você comer, você vai morrer. Pronto. Ele deu uma opção de escolha. Mas porque ficou uma coisa, aí já veio o inimigo e já começa a jogar um monte de mentira. E nessa de jogar mentira, o que aconteceu? Ele usou uma verdade e ele confundiu com uma palavra que Deus já havia dito para o homem, e o homem caiu, e o homem comeu. Então, desde o Éden, nós temos escolha. O homem faz sua escolha. Diga, a escolha é pessoal. Irmão, a gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter, o nome nosso pode estar sujo, a gente pode não ter casa para morar, mas a gente tem liberdade de escolher. Escolha é tua, sabe? A escolha é algo pessoal e intransferível. Escolha título de eleitor, carteira profissional, carteira de identidade e CPF é pessoal e passaporte é intransferível. Te dou uma procuração, Williams, para você escolher em meu nome. Quando eu lhe dou uma procuração para você escolher em meu nome, quem vai fazer a escolha? Vamos analisar o texto. Você é um aluno bom. Eu te dou uma procuração para você escolher em meu nome. Quem irá fazer a escolha? Você. Se eu não disser, eu falo, vai, eu estou te dando uma procuração, vá no meu lugar e me represente, escolhe. E eu digo só isso. Quem vai fazer a escolha? É você. Eu estou representando, a não ser que eu diga assim, eu quero que você escolha, você vai lá e eu quero que você escolha isto. Mas se eu só disser assim, vá lá e faça a escolha, me represente, e se eu não der uma direção para você, a escolha é sua. Você vai lá e faz o que você quiser. Houve um tempo que eu trabalhei no escritório central da igreja e o pastor presidente nos mandava a representá-lo. Então ele ligava e dizia assim, está indo aí o pastor Marcos Ferreira, ele vai te representar. Ele só fazia isso. Mandava dar o dinheiro da gasolina, certo? Porque a gente ia em nome do escritório da convenção, pagava a gasolina, pagava o pedágio, mandava dar o dinheiro de um lanche e eu ia representar. Quem que pregava lá? Eu. Nunca disse para mim, Marcos, você tem que pregar isso. Quando tinha tema, ele mandava a secretária dar o tema. Aí dava um envelope escrito, o tema é tal. Então eu ia, eu desenvolvia. Então escolha é um negócio muito interessante. Vocês sabiam disso? Muitas vezes quando você trabalha, estou demorando um pouquinho mais, depois eu deslancho. Mesmo no seu trabalho, você é um funcionário, você tem ali a vontade das pessoas, né? Mas lá no fringir das coisas, você faz muita coisa da tua escolha lá. Muito do que você faz no teu emprego é escolha pessoal tua. É muito difícil ser patrão, sabia disso? É difícil ser patrão, Aloysio. Porque você tem um monte de gente com cabeça diferente que tem sua escolha debaixo da tua autoridade. E muitas vezes você deixa essas pessoas livres porque eles precisam trabalhar. E cada um faz a sua escolha. Ou a pessoa sabe encaixar nisso, ou então a pessoa perde totalmente o controle. Porque escolha é individual. Não é? Aí, falando assim, a palavra diz lá em Apocalipse 3, e o verso de número 8... Eu quero pegar ali depois da vírgula. Eu queria que vocês me ajudassem, se a gente pudesse ler junto. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Vamos ler juntos, vamos? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Amém? Então, olha aqui, Deus é bom, a escolha é individual. E aí eu quero começar a analisar isso. Deus diz assim, Jesus diz, eu coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta está aberta, diga, a porta está aberta.
Amém? Mas a escolha é minha. Guarda isso. Eu sei que nós vamos ter células poderosas essa semana e essa palavra ela vai frutificar muito, principalmente se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar na paz que Ele trabalhou no meu coração, né? Então, eis que eu coloco diante de você uma porta aberta. Isso significa, gente, que Deus não obriga ninguém ou nenhum de nós a fazer coisa alguma. Preste atenção nisso. Deus não te obriga a fazer coisa alguma. Deus não me obriga a fazer coisa alguma. Eu tenho o hábito de falar bastante. A gente está estudando aqui na igreja. Nós fizemos classes de estudo. Está me aguçando a ler mais. Está tão gostoso. E aí eu quero já veio um monte de coisa aqui, gente. Já fez assim, ó. Mas eu vou fazer de novo. Calma, não é aqui o momento, né? Deus não te obriga. Mas uma coisa eu vou falar que eu já falei no domingo passado, à noite. Tanto é verdade que a Bíblia diz que sacrifício e oferta não pediste. O sacrifício verdadeiro para o Senhor é um coração quebrantado e um coração reto e um espírito quebrantado. Coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então é quebrantamento, é graça, é vontade, é disponibilidade, é querer, não é? Sabe, Deus não invade. Gente, preste atenção nisso. Deus não invade. Você nunca vai ver Deus invadindo nada. O texto diz em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Vamos ler? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e ele comigo. Amém? É assim que acontece. Guarda isso bem lá no cantinho limpinho do teu coração. Deus não me obriga a fazer nada. A escolha sempre será pessoal. Se nós olharmos ao contrário, João 10:10 diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então o que significa isso? Significa que o inimigo, aí tem umas traduções que diz o ladrão. A tradução que nós temos na tela diz o ladrão. Então quando você pensa em ladrão, qual é a primeira coisa que você faz? Quem saiu de casa hoje aqui e deixou a casa sozinha? Quem saiu? Não tem ninguém lá na sua casa? A porta está aberta? Cadê a chave? Olha no bolso, a chave está aí. Está aí a chave, gente? Eu aperto o botão da minha garagem, aí o portão desce, a minha rua é rua sem saída, dá mais ou menos daqui ao outro lado da rua, e eu já viro. Quando eu vou virando, eu tenho algo na minha cabeça que fala assim, o portão está fechado, eu piso no freio, como é uma ladeirinha, o carro volta, aí eu olho, está fechado. Ele já até sabe, eu já parei de perguntar, então, quando eu piso no freio, dou aquela embaladinha, o carro volta ali, ele fala, fechado, pai, eu vou embora. Sabe por quê? Porque o ladrão pode invadir, e confesso para você, que a Bíblia mesmo diz, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia aqueles que a protegem. Então é Deus que está guardando a minha casa, porque mesmo do jeito que está lá, o ladrão pode invadir. Mas o que eu faço? Para o ladrão não invadir, eu tranco a casa, fecho, ponho o cadeado, ponho o alarme, não é assim? Segurança, controle, né? Eu tomo café de rico, mas o resto não é de rico ainda não, mas um dia vai ser, né? Tá aqui conversando, clica, entendeu? Já puxa as telas, já dá uma olhadinha. Se alguém tocar no portão, já começa a tocar. Isso acontece, isso existe. Toca no celular, você já ora, já liga para a segurança particular, né? Já pede para o Hélio correndo lá, o Hélio já vai lá, já pega o cara, já frita o cara lá para nós, entendeu? Mas, brincadeira, Hélio. Mas é assim que funciona. Sabe por quê? Porque nós estamos nos protegendo de quem? Do ladrão. Mas a Bíblia diz que o ladrão, ele invade. Jesus não invade. Você pode me ajudar? Diz para quem está do seu lado assim. A escolha é pessoal. Diga assim, sempre vai ser pessoal. Então vamos entender um pouquinho esse texto de Apocalipse 3:20. Como eu escrevi aqui, ó. Eis que eu estou à porta e eu estou batendo. Isso significa que eu estou pedindo autorização para entrar. Se não abrir, eu não entro. Diga, Jesus está batendo na porta. Se abrir, ele entra. Se não abrir, ele fica batendo. Eu estava comparando Jesus ao guarda lá da rua de casa, o rapaz, aquele guarda que fica pi.
Sabe? Aquele guarda é o seguinte, ele chega de segunda-feira, ele vai cobrar lá em casa. Tem dia que não tem dinheiro, né? Aí, só que é o seguinte, eu já até peguei o jeito. Tem dia que você não precisa nem falar nada, não precisa descer, fala, bosta depois. Porque ele faz assim, ó. Vai embora. Entendeu? Tem dia que nem 2 vezes ele bate, ele dá umas 4 palmas. Aí você para, fala, acho que é o guarda, né? Se você demorar, já houve dias que pedimos aí, acho que o Zael, para pegar o dinheiro. Vamos juntar o dinheiro, quanto que é? 25. Você vai procurar o dinheiro, até você pegar o dinheiro, a gente mora, né? A casa é um pouquinho alta, tal, também é meio longinha as coisas. Sei lá, tem vezes que quando você sai com o dinheiro, pai, já foi embora, eu vi, entendeu? Jesus é que nem o guarda lá da rua da casa do pastor. Ó, você não abriu a porta, ele tá bom. Ele volta depois de novo. Aí, você não abriu? Ele vai insistindo. O que Jesus é? Diga, Jesus é insistente. Mas nunca invade. Amém? Você pode anotar isso aí? Inclusive anota para mim aí que essa foi boa. Jesus é insistente. Estou sem caneta aqui. Mas ele nunca vai invadir, gente. Ele vai bater. Ele vai ficar batendo. E aí a gente tem a escolha. Agora preste atenção. Segundo as nossas escolhas, será o que teremos. Diga, aquilo que eu escolhi é o que eu vou ter. Aí também a gente precisa entender que é bem dessa forma. O que eu escolhi, eu tenho. Amém? Estão aí? Estão pensando? A caneta. O que foi que eu falei que eu não lembro mais? Jesus é insistente. Olha, trouxeram a caneta. É insistente, mas não invade. Obrigado. Segundo as nossas escolhas, será o que temos. Jamais receberemos de Deus aquilo que não o autorizamos fazer. Por favor, olha aqui, olha aqui. Isso é muito forte. Jamais receberemos de Deus. Volta para o texto, por gentileza. O outro, o meu. Jamais receberemos de Deus aquilo que não o autorizamos fazer. Por favor, presta atenção, guarda isso bem guardado no teu coração, porque talvez por conta das nossas escolhas, a uma hora ou outra a gente está reclamando de Deus. Puxa, por que está acontecendo? Por que Deus está permitindo fazer isso? Mas você não autorizou Deus fazer. Você contrata uma empresa de limpeza para limpar a sua casa. Você faz até o sacrifício de depositar 50% do valor. Amém? Você dá um endereço. Ok? A empresa manda, diz, nós vamos mandar uma equipe completa para fazer um asseio na sua casa. Sua casa vai ficar poderosa de limpa. Só que a gente sai e não deixa a chave. Está pensando aí? Você esquece, vai embora e não deixa a chave. Você contratou a limpeza? Sim ou não? Contratou? Eles vão limpar? Vão. Eles vão limpar, não vão? Vão. Saíram para limpar. Está contratado. Vão. Eles limparam? Sabe por quê? A porta estava fechada. Estou me lembrando da casa do lado aqui. Pedi para religar a luz. Vieram. Disseram que estava fechado. Nós estávamos aqui. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei pensando depois. Nós estávamos aqui, mas nós não avisamos. Depois eu comecei a pensar. Estávamos aqui, 5 horas da tarde. Vieram para religar a luz. Não tinham bola de cristal. Certo? Foram embora. Eu fui lá na Eletropaulo, reclamei, falei e escrevi um bilhete. Sem nenhum desaforo. Mas escrevi um bilhete. Senhor funcionário, entre parênteses, terceirizado da AES Eletropaulo. Já disse para ele assim, tu não é funcionário da Eletropaulo, então tu me escuta. Queira, por favor, fazer a gentileza de chamar no número 1315 ou 1315 fundos, pois utilizamos esta casa como casa anexa da igreja e o nosso escritório se encontra no prédio ao lado.
Queira, por favor, chamar, porque as nossas contas estão rigorosamente em dias. Chamaram, irmã Vânia? Chamaram. E quando eu cheguei aqui, a irmã Vânia falou assim, acabaram de sair. Eu falei, eita. Aquilo que eu planto, aquilo que eu escolho, é aquilo que eu recebo. Por favor. Entenda isso. Tem tristeza no teu coração? Dá uma olhadinha, vê se não são consequências da sua escolha. Está difícil, você está lutando, está complicada a sua vida, por favor. Dá uma olhadinha se não é consequência da sua escolha. Dá uma checadinha lá. Porque Jesus diz o seguinte, em Mateus 7:8. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então, se eu estou pedindo certinho, se eu estou abrindo meu coração, por que eu não estou recebendo? Por que não está acontecendo? Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é promessa, isso acontece. Ele está lá batendo. Amém? A Bíblia fala de um homem chamado Josué, que ele deixa muito claro na sua declaração de fé, essa questão de escolha. Vamos ler o texto, depois a gente explica um pouquinho. Vamos ler juntos? De noite é melhor ler junto, né? Que a gente abre o olhão assim. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Contextualizando isso aqui, Josué está num tempo já morando na terra prometida, já com seus filhos grandes, ele já estava tudo dividido, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí passou muito tempo, o povo se esqueceu. Veio uma nova geração, o povo tinha esquecido de que seus pais tinham saído do Egito, que Deus havia enviado aquelas pragas, que Deus havia realmente batalhado, lutado para que os seus pais saíssem do Egito. O povo esqueceu a história, ficou muito no passado, o atravessar o Mar Vermelho, ficou muito no passado, o atravessar o Jordão, ficou muito lá no passado, eles dando volta em volta da muralha, as muralhas de Jericó caindo, e aí eles estavam lá e eles conheceram os amorreus e começaram, talvez, pode ter quase certeza de que adorar os deuses dos amorreus era mais fácil do que adorar ao Senhor. Podia adorar em casa mesmo, de qualquer jeito. Alguma coisa era mais fácil na escolha. Alguma coisa era mais fácil. E eles escolheram então adorar os deuses do amorreu. E foram lá cobrar Josué. E aí, você não vai com a gente? Ele diz o seguinte: gente, vocês têm liberdade de escolha. Nós saímos juntos de lá. Trabalhamos juntos por muito tempo. Eu, inclusive, fui um de que a hora que o negócio ia, como diz a gente no nordestino, a hora que o caldo ia entornar, a hora que Deus ia matar a gente tudo, porque nós viemos aqui na terra e vimos que a terra era boa, voltamos, nós viemos em 12, 10 desclassificou a terra, mas eu e o Caleb, a gente não fez isso, porque a gente confiava em Deus, e nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus prometeu. Olha como é que nós vivemos bem neste lugar. Mas se parece bom aos seus olhos servirem a esse Deus e não se lembrar do Deus dos nossos pais, não tem problema. É a Bíblia, gente, não tem problema. Faça a sua escolha. Agora e aonde eu posso decidir, que é dentro da minha casa, eu sou o pai, e lá dentro da minha casa eu posso fazer essa decisão. Eu quero dizer para você que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? Ele fez a escolha dele. Ele fez uma declaração da escolha dele, né? Ele diz mais ou menos assim: conhecemos o Deus que fez por nós, por nossa família. Mas se vos parece bem fazer outra escolha, tudo bem. Porém, eu e a minha casa, nós decidimos que nós vamos servir ao Senhor. Então, gente, eu não posso obrigar ninguém a servir a Jesus. Eu não posso te obrigar a servir a Jesus. Eu queria que você entendesse isso. Amém? Querido irmão, querida irmã, você que está aqui nessa noite, eu não posso te obrigar a servir a Jesus. Não posso fazer você fazer isso se você não quer fazer. Mas eu posso te ensinar. Eu posso te ensinar. Eu quero inclusive dizer que vamos encerrar daqui um pouco, te ensinar inclusive os caminhos. Mas eu preciso te dizer que a escolha é pessoal.
E é importante que lembremos que todas as escolhas geram uma consequência. Diga, toda escolha gera uma consequência. Isso é coisa antiga, todo mundo sabe disso, né? Toda escolha gera uma consequência, isso é história antiga. Toda escolha, ela gera uma consequência. Toda escolha que nós fazemos, gera uma consequência. Se for uma escolha que nós achamos que fizemos uma escolha boa, maravilhosa, vai gerar uma consequência. Se for uma escolha que nós fazemos que não é uma escolha tão boa e tão maravilhosa, também irá gerar uma consequência. Toda escolha, diga, toda escolha gera uma consequência. Sempre, irmão, sempre, sempre, sempre. Não é? Não é assim? Nós temos consciência disso. Então isso eu posso ensinar para vocês. Eu queria navegar um pouquinho na palavra com um homem chamado Abrão. O começo do nome dele era Abrão. Deus disse para ele assim: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrei. Abrão decidiu escolher. Ele podia simplesmente dizer, não vou. Ele morreria? Não. Ele não morreria. Só que toda uma promessa, Luiz, que tinha na vida dele, eu creio que ela não se cumpria. Porque Deus, quando Ele faz a promessa, Ele nos dá a escolha. E é depois da obediência a essa escolha que nós vamos, então, ser tocados. Receberemos a promessa. Receberemos o resultado da promessa. Amém? Aí vamos ler o texto. Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 11. Pode deixar aceso assim mesmo, não precisa ficar apagando não. Estão enxergando, queridos? Vocês estão melhor que eu de vista? Não precisa, né? Fica. Não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim. Eu vou explicar o porquê que eu estou lendo esse texto. Escolhereis a esquerda, irei para a direita. E se a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Até aqui. Não, põe. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e se apartaram um do outro. Saíram juntos, durante um tempo, viveram um tempo grande juntos. Neste tempo todo, toda a bênção que Deus deu para Abraão, Deus deu para Ló. Não era para Abraão levar Ló, era para sair do meio. Tudo que Deus deu, Deus abençoou Abraão demais e abençoou Ló. Ficaram ricaços, muitos animais. Um dia começaram a brigar, os seus pastores dos seus rebanhos começaram a discutir. Estavam dividindo a mesma água, estava muito difícil. Então Deus falou assim: Abraão, você vai ter que ir e vai ter que conversar com o seu sobrinho Ló, e vocês vão ter que se apartar. Não brigar, continuam sendo parentes, mas vai ter que comprar 2 fazendas aí. Se um for para um lado, o outro vai para o outro, para que vocês possam prosperar em paz. Aí o Abraão chega para o Ló e diz assim: Ló, a gente vai precisar fazer isso, porque está muito difícil, está vendo como é que está o nosso rebanho? Aí o Ló: é verdade, tio. Aí o Abraão diz assim para o Ló: escolhe para onde você vai. Diga, toda escolha. Por favor, diga isso, toda escolha gerará uma reação. Cutuca para quem está do seu lado, diga assim: aprende a escolher. Aprende a escolher. Olha aqui, ô Abraão, ô Ló, escolhe para onde você vai. Para onde você for, eu vou. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que o Ló deu uma olhadinha. Dizem que esse lugar, imagine naquele tempo, o Rio Jordão, o rio principal, e aquele rio não tinha essa população toda que tem hoje. Hoje ele é poluído, não era. Então imagine aquela campina verdejante, quando no tempo das cheias o rio transbordava, quer dizer, aonde estava a várzea do rio verdinha, tudo bonitinho, a água transparente. O Ló deu uma olhadinha, onde ele enxergou aquilo verde, Paulo. Não viu uma pedra. Não viu uma árvore seca. Ele não pensou 2 vezes. Ele não pensou que ele saiu junto com o tio, que a bênção era a bênção do tio, que ele só estava sendo abençoado porque o tio era abençoado. Ele não pensou 2 vezes. Ele não pensou 2 vezes que se ele tinha muito gado, é porque Deus estava prosperando a vida dele através da vida do tio. Ele olhou e disse: tio, vou para lá. Escolha. O tio olhou e falou: você vai para lá? A Bíblia não relata que o tio chorou e disse: puxa, que malvado. Que camarada mais insensível.
Mas furou meus olhinhos. Não. Mas não era para fazer. Talvez você faria isso, né, irmãos? Já pensou a gente? Não é? A pessoa que a gente faria? Eu faria isso, né? Sabe o que ele fez? Você vai para lá? Tá bom, eu vou para cá. Porque ele só viu o que estava na frente dos seus olhos. Toma cuidado com as suas escolhas, aquilo que está nos teus olhos. Por detrás tem outras coisas. Porque lá na Campina do Jordão, depois da Campina do Jordão, tinha uma cidade, tinham 2 cidades já lá estabelecidas, que chamava Sodoma e Gomorra. Fazia parte do verdejante, 2 cidades onde os homens não agradavam a Deus. Os homens daquela cidade escolheram não agradar a Deus, e Deus se virou contra aquela cidade. Deus decidiu destruir aquela cidade. Passou um tempo e Deus tirou de tal forma, se você ler, você vai ver, Deus tirou de tal forma que Deus mandou destruir, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu aquela cidade. Quem morava lá? O Ló com a sua família, o sobrinho do Abraão, que da sua escolha, ele foi morar naquela cidade, porque ele tinha que morar em algum lugar, não dava para morar no meio do mato. Aqui tem uma revelação interessante. A Bíblia diz que Abraão viveu em tendas. Essa aqui é interessante, anota aí, para a gente colocar depois nessa parte aqui. A Bíblia diz que Abraão viveu em tendas. E por consequência, Ló andava com ele, também vivia em tendas. Sabe o que significa viver em tendas? Eu vou fazer a declaração. Eu escolho depender de Deus. Um dia eu ensino isso para vocês, numa aula bíblica. Mas só para você entender, viver em tenda significa eu escolho depender de Deus. Por quê? Porque ele tinha a riqueza dele. Então o capim secava aqui, a água baixava aqui, ele levantava a tenda e ia para colar. Certo? Estamos entendendo? É literal, isso é literal, pode estudar. O Santo Google está aí. Chega em casa, abre no Santo Google, por que Abraão vivia em tenda? Certo? Não construía casa fixa. Secava a água, baixava gramas aqui, precisava de alimento novo, levantava seu acampamento, montava a colar. Depender de Deus, diga depender de Deus. Na escolha, Ló nem pensou nisso. Ló foi para onde os seus olhos estavam mostrando e foi morar em casa construída. Ló saiu da dependência de Deus e foi morar numa casa dentro da cidade. E sabe o que aconteceu? Lá, ele se envolveu com as companhias que lá haviam. Ele precisou sair correndo, porque o anjo de Deus foi lá e disse: se você salvar a tua família. Lá tentaram matar ele e a sua família. Abraão teve que ir lá e interferir. Um dia Deus disse assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem não sair morre. Ele saiu correndo. Ele, a esposa e as filhas. E Deus disse assim: não olha para trás. A mulher dele escolheu olhar para trás. Esse olhar para trás, deixa eu aproveitar que eu tenho só mais um tempinho. Esse olhar para trás aqui, irmãos, não é que ela olhou para trás. Você já tentou, presta atenção, não é olhar simplesmente está andando, olhar para trás. Olhou para trás e virou estátua de sal. Vamos para o literal, vamos aprender só um pouquinho. Quem sabe você veio para as aulas que nós estamos dando, ainda tem vaga ainda. Sabe o que significa isso? Alguém aqui já correu olhando para trás? Quem já correu olhando para trás? Mas o tempo inteiro não, né? Dá uma olhadinha, né? Quando você olha para trás, o que acontece com a sua velocidade? Diminui automático isso, né? Então está todo mundo correndo. Vamos, pega para que te quero, que está caindo fogo e enxofre do céu. Literal, é fogo e enxofre do céu. Chuva de Saraiva. Todo mundo correndo. A mulher de Ló parou para ver o que estava acontecendo. Quando ela parou, ela perdeu a velocidade. Ela diminuiu a velocidade. E ela foi alcançada por uma daquelas larvas, por um daqueles fogos que caíram. Entendeu? É literal, é literal. Não é que ela olhou para trás e Deus falou assim: pim, piririm, pim, pim, Edmilson, vem aqui, pum, virou mulher. Não. Porque a gente vive assim. A gente crê no evangelho meio voado, né? As crianças cantam, né? Olhou para trás. Não sei o que lá, da mulher de Jó, e virou uma estátua de sal. Não é olhar para trás nesse sentido. É que quando a gente olha para trás, a gente escolhe atrasar. Pode olhar nas corridas, maratona, não sei o quê. Você pode ver, o cara está correndo, ele faz assim, ó. Ele faz umas 3 vezes, que é para não perder a velocidade. Agora, entendeu? Aí eu já vi, né? A gente aí.
Meu irmão, quem estava na frente foi. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho. Perdeu a mulher. Para a gente já encerrar essa parte. Foi morar numa caverna. As duas filhas dele estavam desorientadas. Disseram, gente, o papai está velho e nós não casamos. O papai fez uma escolha e por causa da escolha que o papai fez, a gente não casou. Um olhou para a outra, não sei o que deu na cabeça dela, falou assim, e aí nós não estamos casados e a nossa geração vai acabar, nós não vamos ter filho. Aí uma das duas teve uma ideia mirabolante. Então a gente deita com o nosso pai e vamos engravidar do nosso pai. Deram pinga para o homem, cheiro o cara de cachaça. Lê o texto, está lá na Bíblia. Encheram ele de cachaça, ele embebedou e ele coabitou com as duas filhas. Gerou 2 filhos, 2 perseguidores da igreja do Senhor. Quem são mesmo? Os amonitas e os moabitas. Você depois dali, você só vê, são terríveis. Então, fruto do quê? De uma escolha. Aí o Abraão foi para o lado que tinha pedra, tinha terra. Aí Deus falou, vem cá rapaz, mede daqui até a divisa. É tudo seu. E Deus o prosperou. Está compreendendo? Eu estou partindo para o final. Eu quero que você entenda uma coisa. Diga, eu sou livre. Sou livre para escolher o que eu quiser. Por favor, diga isso. Eu sou livre para escolher o que eu quiser. Que legal, essa tela é muito boa. Nem uma coisa nem outra. Mas, olha aqui. Beleza, fica à vontade. Mas, queridos, viveremos a nossa eternidade de acordo com as escolhas que fizermos aqui na terra. Você tem uma vida para viver ainda, que você não sabe, ou que talvez você nem pensa nela. Essa vida aqui, 60, 70, o Brasil está chegando a 100 anos, glória a Deus. Vamos estar todo mundo velhinho aqui, cantando. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, entendeu? Se não usar corega, a dentadura cai, a gente pega. Ou então a gente, como tem a caixinha do copo, a gente põe a caixinha da dentadura, bonitinho, tudo certinho, cada um com o seu nominho. Não tem problema, vamos nessa. Mas um dia, a gente vai para a urninha, irmão. Viu? Um dia, nós vamos estar tudo dentro de uma urna. 6 pessoas nos carregarão. Todo mundo no estado letárgico. Na horizontal. A partir daquele momento, começa uma batalha da eternidade. Para onde foi que mandamos a nossa vida. Era isso que o diabo estava colocando como proposta para o homem escolher lá no Éden. Se você pecar, você vai conhecer a morte. É essa morte, não é morte física. O homem não tinha essa morte. Lá no Éden, quando o homem então escolheu comer aquele fruto, ele passou então a ter liberdade de escolha, mas pode ser que a gente vá para o inferno. É uma liberdade. E sabe o que a igreja está fazendo no dia de hoje na terra? Pregando essa escolha. Gente, vocês precisam entender que nada acaba aqui. Que a gente está vivendo essa vida louca aqui, mas essa vida aqui é passageira. Ela não acaba aqui. Mas são as decisões que nós tomamos aqui na terra que determinarão onde passaremos a eternidade. Deus nos deu livre-arbítrio sim, para fazermos as nossas escolhas. O Senhor ministrou isso muito forte no meu coração. E olha, como é gostoso exercitar a palavra do Senhor. Eu estava ali na porta. Todas as vezes que eu fico ali na porta, eu fico lembrando o nome de pessoa por pessoa. E entristecendo o meu coração. Eu estava ali cantando e me alegrando com o Senhor. Eu estava preocupada com a irmã Ana. Só. Mas a irmã Flávia disse assim, eu acho que ela está na perua, porque ela saiu para ir para a igreja. Aí eu fiquei mais preocupado. Será que ela mudou de igreja? Será que ela foi para outra igreja? Quando o carro chegou, que ela desceu, acabou a minha preocupação. Sabe por quê? Queridos, eu vou dizer em nome de Jesus. Deus deu liberdade de escolha para todos. Tem mais de 80 pessoas que estão aí, indo para onde quer. E a gente trabalhando. Deus deu liberdade. A escolha é pessoal. Amém? A escolha é pessoal. Só que aquilo que a gente fizer aqui, a gente vai colher na eternidade. Eu quero ler o texto com vocês rapidamente, para a gente já ir partindo para o final. Mateus capítulo de número 25, do verso 1 ao verso 13, eu vou ler rapidamente, para a gente ganhar tempo. Então, Jesus propõe essa parábola. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Elas escolheram não levar azeite, né?
para que acendesse a lamparina. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que os vende e comprai-o para vós. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso aqui é uma parábola que remete literalmente a um dia em que nós não teremos mais a escolha, porque nós já fecharemos para trás de nós a nossa escolha. Este é o dia em que nós não poderemos voltar mais atrás. Haverá um dia em que não teremos tempos para mudar mais a nossa escolha. Então eu queria dizer para você o seguinte: enquanto é tempo, escolha melhor, faça a melhor escolha, pense nisso. Eu hoje, a palavra de manhã, eu disse para o irmão Denis que eu ia levar no mesmo nível, eu vou levar. Eu não vou fazer apelo aqui à frente, não vou fazer. Eu não vou fazer apelo, não vou apelar para a sua emoção, para que você venha aqui na frente chorando, e então você faça de novo aquele apelo, aquela coisa. Não, não, não. Eu quero deixar na tua razão. A escolha é pessoal. Quero mostrar na Bíblia para vocês o que a Bíblia fala em relação à escolha. Deuteronômio capítulo 28 fica muito claro. E eu quero deixar para cada um de vocês a sua oportunidade de escolher. Então diz 28:1 o seguinte: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma escolha. Outra escolha. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Eis aqui a tua escolha, meu amado e minha amada. Jesus, ele nunca vai invadir. A minha Bíblia diz, a história de Israel, a história dos judeus, diz que Jesus veio para eles, para os judeus. Os judeus o rejeitaram. Os judeus escolheram Barrabás e crucificaram Jesus. Jesus não morreu em vão. Ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Mas os judeus estão esperando Jesus até hoje. Eu creio em Jesus, eu fiz a minha escolha. E eu quero deixar para que você faça a sua escolha. Se você pudesse colocar de pé, fechar os teus olhos, e durante 1 minuto, eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você fale com Deus a respeito disso, da mesma forma que nós fizemos de manhã. Só quero que você lembre disso. Até para você lembrar, eu vou pedir para quem está do seu lado dizer de novo para você: você tem 2 caminhos, a escolha é sua. Você pode dizer para essa pessoa aí: